Olá, crianças da congregação Hebrom do João Paulo, sejam todas bem-vindas. Todas as crianças sejam todas bem-vindas. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos cantar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Logo depois, vamos dar as boas-vindas, né? E eu vou chamar o professor Ramon agora para fazer isso, para cantar com vocês sobre a nossa aula e as boas-vindas. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Boas-vindas bem-vindos são. Boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas bem-vindos sim. Venham outra vez. Muito bem, crianças, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando para aprender Tua Palavra. Que o Senhor abençoe cada criança, que o Senhor abençoe a lição que será contada. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar Forte é Deus, meu Senhor, terno sim seu amor, Ele não me deixará. Mais uma vez o professor Ramon vai cantar com vocês. Forte é Deus, meu Senhor, terno sim seu amor, Ele não me deixará. Rei dos reis, Criador, rocha é bom pastor, Ele não me deixará. Mesmo quando sou provado, não me falta o seu cuidado, não. Forte é Deus, meu Senhor, terno sim seu amor, Ele não me deixará jamais. Muito bem, crianças. Agora nós vamos continuar aprendendo sobre um resgate diferente. E agora eu chamo a professora Aline, que vai dar continuidade à nossa lição. Fique atento. Olá, crianças! Que bom tê-los aqui para estudarmos mais sobre um resgate diferente. E quem é o nosso resgatador? Isso mesmo, é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como está escrito aqui na Bíblia, Marcos 10:45. Mas o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus já é o teu resgatador? Para que Ele te resgate da morte eterna, do pecado, você precisa crer, confiar no que Ele fez lá na cruz, dando a sua vida e o seu sangue. Acreditar que Ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Quem crer em Jesus dessa forma e confia no que Ele fez, poderá ser resgatado e assim ter a salvação, o perdão dos seus pecados. Então vamos cantar juntos SOS é urgente, um resgate diferente. Vocês já conseguiram aprender essa parte da música? Então vamos lá, bem forte. SOS é urgente, um resgate diferente. SOS é urgente, quem virá tão prontamente? Nem bombeiro experiente tem treinamento competente. Só Jesus que a vida deu pra salvar a toda a gente. Muito bem, vocês aprenderam de verdade. E estamos aprendendo também sobre a vida de uma mulher que precisava desse resgate diferente. Vocês conseguem lembrar o nome dela? Ela era uma estrangeira, pertencia a um outro povo que não era o povo de Deus. Ela era das terras de Moabe e o nome dela era então Ruth. Isso mesmo, Ruth a Moabita, que não pertencia ao povo de Deus. Mas desde que ela havia decidido acompanhar a sua sogra Noemi,
ela decidiu também amar ao Senhor e ser fiel a Ele. Depois que elas chegaram lá em Belém, as mulheres da cidade ouviram as tristes notícias que Noemi estava viúva, que havia perdido seus 2 filhos e que agora Ruth era a sua companheira de viagem e também iria morar com ela lá em Belém. Sabe, Ruth se mostrou mesmo muito companheira, porque ela se ofereceu para ir aos campos conseguir alguma espiga de cevada nas plantações. A Noemi autorizou e olha, ela conseguiu entrar em um dos campos de Boaz, um homem que era muito bondoso e tinha deixado aquela viúva, aquela pobre viúva, pegar espigas que estavam caídas no chão, conforme era a lei de Deus, que dizia a todos os donos de campo que eles não deveriam juntar as espigas que caíssem aos lados, para que assim os órfãos, aquele que não tem papai nem mamãe, a viúva que já perdeu seu marido, para que elas pudessem juntar e servir assim para o seu alimento, ou quem sabe até vender para comprar alguma coisa que precisassem. Ruth entrou nos campos desse homem e os seus trabalhadores autorizaram para que ela pudesse rebuscar, quer dizer, e pegar as espigas lá onde eles já haviam colhido e por um acaso tinha alguma caída no chão. Acontece que Boaz, ele não era só um homem bondoso, ele era um parente resgatador. Como assim um parente resgatador? É que Boaz era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. E por ser assim, um parente tão próximo do marido de Noemi, Boaz poderia ser o resgatador de Ruth. É verdade, Ruth precisava ser resgatada. Isso quer dizer que para ela pertencer ao povo de Deus e poder ter o direito de ter as terras que pertenciam à família de Elimeleque e até suscitar a descendência do seu marido, quer dizer, ter filhos para dar continuidade àquela família israelita, Ruth precisaria então se casar com um parente mais próximo do seu marido. Esse parente, além de ser o mais próximo, ele deveria pagar o preço pelo resgate das terras, das propriedades que pertenciam à família de Elimeleque. Boaz parecia ser esse parente resgatador. E a partir de hoje vocês vão ver muitas coisas interessantes e emocionantes sobre como esse resgate diferente vai acontecer. Os trabalhadores de Boaz contaram tudo o que sabiam de Ruth, como ela havia deixado a sua terra, os seus pais, e agora estava decidida a seguir ao Deus de Israel, ajudando assim a sua idosa sogra Noemi. E então Boaz disse para que Ruth ficasse nos seus campos. Ele deu autorização para que durante toda a colheita, que durava assim uns 3, 4 meses, Ruth ficasse então rebuscando espigas com as suas servas. E olha, já era a hora do almoço. A pobre viúva devia estar morrendo de fome, mas como ela não era uma das trabalhadoras de Boaz, ela não tinha direito a se sentar e comer com eles. Mas mais uma vez Boaz foi bondoso com Ruth. Ele chamou para que ela se assentasse ali com eles. Serviu para ela grãos tostados, também pão, e ainda pôde molhar o pão no vinho que pertencia ali aos trabalhadores de Boaz. Ruth comeu bastante e ainda sobrou. E sabe o que ela fez com o que sobrou? Ela pensou na sua sogra. Ela levou para casa então aquela parte que sobrou e ela guardou para Noemi. Quando a Ruth chegou em casa, a Bíblia nos diz que a Noemi ficou assim admirada, porque ela trouxe muita cevada, quase que 22 quilos.
Foi até difícil de carregar, né? Trazer tudo lá do campo até ir para a cidade, chegar em casa. E Noemi quis saber. Conte-me, minha filha, quem foi que foi tão bondoso com você e deixou você entrar no campo e pegar tanta cevada assim? A Ruth disse, foi um senhor chamado Boaz. Ele é o dono do campo onde eu trabalhei em todo este dia. Quando Noemi ouviu esse nome, Boaz, ela então percebeu que tudo o que estava acontecendo fazia parte de um plano especial de Deus para um resgate diferente começar a acontecer. Noemi reconheceu que Deus estava sendo fiel e bondoso, lembrando-se dela e da sua família, ao enviar esse parente mais próximo, para que assim pudesse se casar com Ruth e resgatar as propriedades da sua família, tornar Ruth uma mulher que pertencesse ao povo de Deus e assim também suscitar a descendência do seu marido e do seu filho. Deus certamente estava controlando todas as coisas que aconteciam nessa história. E sabe, Deus também controla todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida também. Mesmo que sejam coisas difíceis. Deus, Ele é o Supremo Criador. Ele controla todo o universo, toda a existência. Nada que acontece neste mundo ou fora dele sai do controle soberano do nosso bondoso Deus. Por isso, nós podemos sempre confiar no Senhor. A Bíblia nos ensina isso. Aqui no Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ruth havia confiado em Deus quando decidiu seguir com Noemi para Belém. Noemi agora podia perceber que realmente o Senhor era bondoso e que Ele estava conduzindo este plano da forma que Ele queria e no tempo que era o tempo certo, o tempo de Deus. Você também pode confiar no Senhor dessa forma, de modo que tudo que acontece no seu dia a dia, com a sua família, nunca sairá do controle soberano do Senhor. Ainda que sejam situações difíceis, até muitas vezes de pecados e desobediências que temos cometido contra o Senhor, Ele deseja nos perdoar e assim nos conduzir por um caminho reto de obediência e de fidelidade a Ele, como Ele estava fazendo com Ruth. Se hoje você deseja também ter do Senhor essa direção para a sua vida, mesmo sendo uma criança pequena, pode pedir a ajuda dele, pode clamar para que ele te ajude a ser fiel a ele e a servi-lo. Sabe, para que possamos conseguir ser fiel ao Senhor e servi-lo, nós precisamos nos livrar, sermos salvos de uma triste e terrível condição. É a situação do pecado nas nossas vidas. É o pecado que nos impede de enxergar o caminho do Senhor. É o pecado que não nos deixa obedecer ao Senhor, amá-lo e servi-lo em todo o tempo na nossa vida. Por isso, você e eu precisamos ser salvos dessa condição, porque nós já nascemos pecadores e assim nós desobedecemos, quebramos a lei de Deus. Olha o que diz esse versículo sobre o pecado. 1 João 3, 4, a parte B. Porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós transgredimos, nós desobedecemos, quebramos a lei e todos os mandamentos de Deus por causa do pecado nas nossas vidas. Mas, para nos resgatar dessa triste condição, Deus enviou um resgatador. Assim como Boaz podia resgatar Ruth, o Senhor Jesus é o único que pode nos resgatar do pecado e assim nos salvar da terrível consequência que o pecado nos traz.
a morte eterna. Por quê? Porque Jesus tomou o castigo da morte que era meu e seu. Ele derramou o seu sangue ali naquela cruz. Ele foi morto, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, por causa do que ele fez, ele pode te salvar, ele pode te resgatar. Se você deseja hoje mesmo que esse resgate aconteça na sua vida, então você pode fazer o que a Bíblia diz, invocar o nome do Senhor e assim será salvo. Senhor Jesus, salva-me, eu preciso do Senhor. E assim como Jesus é o único que é o nosso resgatador, Boaz podia resgatar Ruth, mas até isso acontecer, muitas coisas importantes ainda vamos descobrir nessa história. Por isso, não perca, na próxima semana, um resgate diferente. Agora, baixe sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor pelas verdades que aprendemos hoje. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso resgatador, porque o Senhor é soberano e controla todos os planos nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a te reconhecer em todo o nosso caminho. E até, Senhor, um menino e uma menina que esteja assistindo a esta classe, que possa também crer no Senhor Jesus, ter os seus pecados perdoados e assim poderem te amar e te servir por todas as suas vidas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha acompanhar. Muito bem, crianças. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Que Deus fale com você mesmo através dessa lição. E até a próxima.